Boa noite. Boa noite, Fabrício aí, que entrou aí. Boa noite. Boa noite, todo mundo que está entrando aí. Boa noite, Aureni. Boa noite, a Rose. Boa noite, Vovó Beth. Boa noite, Thiago Veigas. Boa noite, Tati. Tia Luzete, boa noite. Boa noite, Aureni. Tâmara. Boa noite, Tâmara. Boa noite, Letícia Júnior. Todo mundo que está aí ligadinho com a gente. Daqui a pouco nós vamos receber o nosso convidado de hoje. Esperando. Aí! E aí, tio Gabriel, boa noite! Oi, Marcos, boa noite. Boa noite! Hello, tio Gabriel. Good morning. How are you? I'm doing fine, and you? Olha, fine. Pra quem não sabe, eu tô falando assim com ele porque ele tá de outro país e pra ele lá tá bom dia. Lá é dia pra ele. 7h30 da manhã, né? Isso, agora 7h30 da manhã, olha o sol aqui atrás. Tô vendo. Eu tô muito feliz, viu? Tô muito Obrigado feliz. pelo convite. Eu que agradeço por você ter aceitado. Para iniciar, vamos conhecer um pouco sobre a história da aviação? Vamos. Pode-se localizar o início da aviação nas experiências de alguns pioneiros que desde os últimos anos do século XIX tentaram o voo de aparelhos então denominados mais pesados do que o ar. Ao contrário dos balões que se sustentavam na atmosfera por causa da menor densidade do gás em seu interior, os aviões precisavam de um meio mecânico de sustentação para que se elevassem por seus próprios recursos. O brasileiro Santos Dumont foi o primeiro aeronauta que demonstrou a viabilidade do voo do mais pesado do que o ar. O seu voo no 14 bis em Paris em 23 de outubro de 1906, na presença de inúmeras testemunhas, constituiu um marco na história da aviação, embora a primazia do voo em avião seja disputada por vários países. Ao voo de Santos Dumont, seguiu-se um período de competição entre países da Europa e os Estados Unidos, na conquista de recordes de velocidade e distância. Com a Primeira Guerra Mundial, a aviação tomaria considerável impulso, em virtude do uso dos aviões como arma de grande poder ofensivo. Esse avanço se consolidou entre as décadas de 1920 e 1930. Desde antes da Primeira Guerra Mundial, atravessar o Atlântico escalas era a meta dos aeronautas e projetistas de aviões. Quem venceu essa prova foi um piloto do Correio Aéreo, Charles Lindbergh, em junho de 1928. Essa travessia foi feita pela primeira vez por uma mulher, Amélia Earhart, juntamente com 2 pilotos. 4 anos depois, o aviador norte-americano voaria sozinho atravessando o Atlântico.
Em 1931, foi realizada a primeira viagem relativamente rápida ao redor do mundo, que durou 8 dias e 16 horas. O transporte internacional passou a ser utilizado em larga escala depois da Segunda Guerra Mundial, por aviões cada vez maiores e mais velozes. A introdução de motores a jato, usados pela primeira vez em aviões comerciais em 1952, deu maior impulso à aviação como meio de transporte. No final da década de 50, começaram a ser usados o Caravelle a jato, da fabricação francesa. Em 1960, nos Estados Unidos, entravam em serviço os jatos Boeing. Em seguida apareceram os aviões turbo-hélices, mais econômicos e de grande potência. Soviéticos, ingleses, franceses e norte-americanos passaram a estudar construção de aviões cada vez maiores para centenas de passageiros, e a dos chamados supersônicos, a passageiro, a velocidade 2 ou 3 vezes maiores que a do som, transportavam 144 passageiros e voaram até os anos 90. No final da década de 60, o início da década de 70, surgiram modelos capazes de transportar até 400 passageiros. No final do século XX, a Boeing e o Airbus passaram a dominar o mercado mundial de grandes jatos. A brasileira Embraer é destaque internacional e passou a produzir aeronaves para rotas regionais e comerciais da pequena e média densidades. A companhia brasileira é hoje a terceira maior indústria aeronáutica do mundo, com filiais em aéreos em vários países, inclusive a China, onde vocês estão aí, ó. Uhum. A partir de 2009, começaram a voar comercialmente os gigantes Airbus A380, de 2 andares e capacidade para quase 500 passageiros, e o Boeing 747-8, seu concorrente, destaque também para o Boeing 787. Que é feito com partes plásticas e novos produtos desenvolvidos pela NASA, que segundo a fabricante norte-americana, trará maior durabilidade e diminuição de peso. O mercado de jatos executivos também está em alta há alguns anos, e os maiores mercados são Estados Unidos, Brasil, França, Canadá, Alemanha, Inglaterra, Japão e México, pela ordem. Novamente, a Embraer é destaque nesse segmento, apesar de disputar ferozmente esse mercado com outras indústrias poderosas, principalmente a canadense Bombardier. A Embraer está desenvolvendo também uma aeronave militar a jato, batizada de KC-390, que substituirá os antigos Hércules C-130 da Força Aérea Brasileira. Agora vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Luiz Gabriel, piloto de avião, atuou na EJ, Escola de Aeronáutica Civil, de 2012 a 2014.
Foi piloto das duas linhas aéreas, de 2014 a 2017. Desde 2017, o piloto é piloto da Air Macau, em Macau, na China. Isso aí. É isso, né? É isso aí. Como surgiu a sua paixão pela aviação? Eu não sei dizer quando surgiu, mas desde pequeno, quando eu tinha a sua idade já, mais ou menos, eu já queria ser piloto, já gostava de avião, gostava de tudo que relacionava a avião. Então vem desde pequeno. Legal, muito impressionante. Desde pequeno o senhor queria ser piloto? Desde pequeno, desde criancinha. Oh. Paparará. Ó, Olha eu aqui. Pra quem não sabe, eu sou bem, eu gosto muito dessa profissão. Conte um pouco sobre a sua trajetória para se tornar um piloto. então, eu morava em João Pessoa e aí com 17 anos eu comecei a estudar sozinho mesmo em casa. E fiz uma prova que é na ANAC, primeira prova para ser piloto. Então eu fiz essa prova, passei. Quando eu completei 18 anos, daí eu comecei o treinamento no avião mesmo. É igual uma autoescola. Quando você aprende a dirigir, a gente faz o treinamento no avião. Aí eu comecei com 18 anos, terminei esse primeiro curso, que chama piloto privado. É o primeiro curso que tem que fazer. Depois desse curso, aí eu fiz o curso de piloto comercial, que é bem maior, bem mais demorado. Depois que eu terminei esse curso, eu fiz mais um curso que foi o curso de instrutor de voo, para poder trabalhar como instrutor. Aí depois foi só começar a trabalhar como instrutor, fui ganhando experiência e, e voando cada vez mais, até chegar na primeira companhia aérea, que foi a Azul. Que legal. Como foi seu primeiro voo solo? O primeiro voo solo é muito legal. Ele é como se fosse uma formatura para o piloto. Então ele é mais ou menos no meio do treinamento, do primeiro curso. E aí, quando o instrutor percebe que você já está bem tranquilo, ele deixa você decolar sozinho. Então ele desce do avião, você decola, dá uma volta e pousa sozinho, sem ter mais ninguém no avião. É muito legal. Você ficou com medo? Não, não dá medo, não. A gente fica mais preocupado em fazer tudo certinho, não dá tempo para ter medo. Quais são os principais desafios no início da carreira de um piloto? Tem alguns. Eu acho que primeiro tem que estudar bastante. E eu acho que um outro desafio é que é tudo muito caro. Então, demanda bastante dinheiro no começo do treinamento, até conseguir uma experiência para poder conseguir um emprego. Entendi. Como foi sua experiência na EJ, Escola de Aeronáutica Civil? Foi muito boa. Eu comecei na EJ em 2011, então eu trabalhei, mas sem ser como piloto, eu fazia outras coisas. E aí, nesse mesmo tempo, eu fazia o curso de piloto comercial, que é o segundo curso. Aí terminei o curso de piloto comercial ainda trabalhando lá em outras funções e fiz o curso de instrutor. Só depois que eu terminei o curso de instrutor que eu comecei a trabalhar como instrutor. Mas foi muito legal. Eu morei em duas cidades diferentes e ganhei muita experiência nessa época.
Foi muito bom. Como foi na EJ, o senhor também foi instrutor de voo. Como foi sua experiência? Isso, eu fui instrutor de voo na Jota. E também é bem legal ser instrutor de voo. Porque você ensina os alunos, mas também você aprende ao mesmo tempo. E você vai juntando experiência, porque acaba voando bastante como instrutor de voo. Então é bom para aprender, você aprende muita coisa e ganha experiência também. Que legal. Como foi sua experiência nas duas linhas aéreas? A Azul foi excelente. Então depois que eu saí da EJ como instrutor, eu saí da EJ na verdade já direto para a Azul. E aí quando você entra na empresa, também tem que fazer um treinamento, demora aí uns 4 meses, mais ou menos. E aí depois você começa a trabalhar como piloto na empresa. E foi a primeira empresa aérea que eu trabalhei e foi bem legal. Deu para conhecer muito do Brasil, conheci praticamente todos os estados do Brasil e fiz bastante hora. Fiz bastante hora, ganhei bastante experiência. O sol, né? Foi muito bom. Oi? Na Azul você voou para Conquista? Ah, voei para Conquista várias vezes. É daqui onde a gente tá, no aeroporto antigo, né? Você nunca... Isso. Eu nunca pousei no aeroporto novo. Era só no aeroporto antigo, perto da lagoa. Você já tinha saído da Azul quando... Já tinha ido aí pra Macau quando inaugurou o novo No aeroporto, aeroporto né? novo. Isso. Eu fui no aeroporto novo como passageiro só. Por que o senhor decidiu sair do Brasil para trabalhar em Macau? Ah, eu queria ganhar uma outra experiência, conhecer outros países, melhorar o inglês e voar numa outra empresa também. Foi mais para ganhar uma experiência diferente. Ah, que legal. Quais são os requisitos para um piloto atuar em outros países? Ah, os requisitos são bem parecidos com os do Brasil. Acho que a maior diferença é que no Brasil você consegue, ainda com não muita experiência, você consegue entrar numa empresa. Para vir para voar fora em outro país, já tem que ter uma experiência um pouco maior e principalmente o inglês. Tem que estar tem que estar estudando inglês, estar com um bom nível de inglês para poder vir trabalhar fora. Para ser piloto tem que ser bom no inglês, não é? Principalmente para voar fora do Brasil, tem que ser bom no inglês. Mesmo no Brasil, quando vai entrar numa empresa, vai fazer uma prova de inglês, então já tem que saber falar inglês e para vir voar em outro país ainda mais. Como tem sido sua experiência no Air Macau? Ah, tem sido muito boa. No começo é difícil para acostumar. Aqui a gente só fala inglês, no Brasil quase não falava. E, e aqui ninguém fala português. Então, meus colegas de trabalho, os outros pilotos, quase todos são de outros países. Então, o jeito de falar com eles é só em inglês. E no começo demora a acostumar com a comida, com a empresa, com o avião, é um outro avião. Mas com o tempo a gente vai acostumando. E é muito boa a experiência aqui. A cidade é muito bonita. O senhor viaja por muitos países aí? Viajo por muitos países. Aqui a gente voa para acho que 7 países diferentes. Na verdade, Macau é um país muito, muito pequeno, mais ou menos do tamanho de Conquista. Então, todos os voos que saem daqui são para outro país. Quais países?
A gente vai para a China grande, a gente vai para a Tailândia, para o Vietnã, para Taiwan, para o Japão e para a Coreia do Sul. Ah, tá. Na pandemia, um dos setores mais afetados foi a aviação. O senhor poderia falar um pouco desse impacto? Ah, sim. Na verdade, o impacto da pandemia na aviação está até agora, porque a empresa que eu trabalho, por exemplo, está com pouquíssimos voos. Então, a gente tinha mais ou menos 100 voos por dia, hoje tem 15. Então, até agora, porque a maioria dos países, eles agora têm restrição para quem pode entrar e quem não pode. E aí, por causa disso, não compensa ter voo, porque não tem passageiro para viajar. Então, Macau, por exemplo, hoje ninguém pode entrar em Macau. Ninguém que não seja cidadão de Macau pode entrar em Macau. Então, não adianta ter voo, porque não tem ninguém para vir para cá. Ninguém vai poder entrar. Então, esse impacto está até hoje, não só aqui na Macau, mas em quase todas as empresas do mundo. Então, hoje, por exemplo, para ir para o Brasil não tem nenhum voo possível, porque as empresas não têm voado. Então, o impacto é bem grande. É muito difícil, né, para vocês. É bem difícil. Quais as habilidades que são essenciais para ser um piloto? Acho que a primeira coisa tem que gostar, porque se gostar fica tudo mais fácil. E tem que estudar bastante, porque o piloto ele não estuda só no começo. Então, todo ano a gente tem prova e tem avaliação e a gente tem que ficar estudando. Então, todo ano vai ter que estudar. Fora isso, avaliação médica, então tem que estar sempre com a saúde boa, porque todo ano vai ter avaliação médica. E no começo vai ter que estudar bastante, porque tem muitas disciplinas que a gente não conhece muito bem, às vezes nunca ouviu falar, e vai precisar estudar para poder passar nas provas. Muito legal. Qual é a aeronave que o senhor voa atualmente? Hoje eu vou o Airbus, você falou no comecinho lá, então chama Airbus A320. É o avião que no Brasil a TAM tem. Então é o mesmo modelo de avião. A Azul também já tem esse mesmo modelo de avião. É um avião para mais ou menos 170 até 200 passageiros. Legal. Qual é a aeronave que o senhor voava na Azul? Na Azul eu voei o ATR, você deve conhecer, que era o avião que voava para o porto antigo de Conquista. Né? Aquele lá meio pequeno ou não? É o grandão? É um avião para 70 passageiros. Ah, então é o pequeno, né? É um avião menor. Ele é feito para pousar em pista menor que o avião maior não pode pousar por causa do comprimento da pista. Mas é um avião bem seguro e muito bom de trabalhar também. Tanto para o passageiro quanto para o piloto. Ele é bem confortável. Sim. Qual é a diferença do ATR para o Airbus? Tem algumas diferenças. Se olhar de fora, você já vai perceber que o ATR ele tem duas hélices e o Airbus é um motor a jato. A primeira diferença. O Airbus ele é um avião um pouquinho maior, então o ATR era para 70 passageiros, o Airbus vai até 200, alguns até 220 passageiros. Tá, essa é a primeira diferença. Fora Muito isso, impressionante mesmo. Fora isso, o Airbus ele voa mais alto, voa mais rápido e ele consegue ir mais longe do que o ATR. Porque o ATR é feito para voar de cidades pequenas para cidades pequenas, que o Airbus não consegue pousar.
Então, o Airbus ele consegue voar bem mais alto, bem mais rápido e bem mais longe também. Então, para voos maiores, o Airbus é melhor. Esse aqui é o Airbus A320, esse modelo aqui. Olha. Oh, Esse é poxa, o Airbus igualzinho. e esse aqui é o ATR. O Esse é o ATR, ATR 42. o ATR Esse modelo, essas são as diferenças, né? Ah, da Azul, né? Esse aqui é da Azul. Aí é o ATR, o pequeno, né? Esse é o ATR. Vol- E esse aqui é o Voltando, Airbus. voltando à sua experiência na Azul, quais os destinos que o senhor mais voava no Brasil? Hum, na Azul variava muito, porque a gente voava o Brasil todo. Então, acho que não voava muito para o Nordeste, para Recife, Salvador, João Pessoa, Natal, mas voava um pouquinho de tudo. Então eu conheci todos, praticamente todos os estados e voava para o Brasil inteiro. Vamos a algumas curiosidades? Vamos? Quantos pilotos são necessários para cada voo? Normalmente, um avião desse, ou Airbus ou o ATR, são 2 pilotos. Se for um avião menor, ou um jatinho, às vezes pode voar com um piloto só. E se for um avião maior que o A320, se for um avião para fazer voos bem grandes, aí precisam de mais pilotos. Voa 3 ou até 4 pilotos, porque eles ficam revezando durante o voo. Então, 2 começam, Dois de cada depois vez. troca. Isso, 2 começam, aí quando está no meio do voo, troca, os 2 que estavam vão descansar, e os outros 2 que estavam descansando continuam fazendo o voo. Eles revezam. Onde o piloto dorme, tem um banheiro específico? Para dormir, depende muito do tipo de avião. Se for um avião bem grande, para voo bem grande, esses que voam 4 pilotos, eles têm, chama de sarcófago, é uma espécie de um quartinho bem pequeno, com uma beliche, mais ou menos, e os pilotos podem dormir lá. Não são todos os modelos de avião que tem, são só esses que vão fazer voos bem longos. Nos outros, quando precisa, o piloto pode usar um assento normal, mas em geral não precisa. E banheiro, sim, os pilotos usam sempre o banheiro da frente, o banheiro que estiver mais perto da cabine, para não ficar muito tempo fora da cabine. Então usa o banheiro que estiver mais perto. Legal. O senhor tem tempo para conhecer os lugares para onde voa? Depende, às vezes dá tempo, às vezes até dá tempo, mas a gente está cansado. Então depende, já consegui conhecer vários lugares e passear. Quase sempre dá um tempinho, dá para ir conhecer alguma coisa. Mas é tudo muito corrido também. Não fica muito tempo descansando, não. Mas dá para conhecer um pouquinho. Quais os destinos que o senhor mais gosta de voar aí? Aqui eu gosto muito de voar para Pequim, que é a capital da China. É uma cidade gigante, é muito, muito grande. É mais ou menos 3 vezes o tamanho da cidade de São Paulo, que já é grande. Então eu gosto de voar para lá. Lá no inverno tem neve, é bem frio. E outra coisa bonita é que quando decola de lá dá para ver a muralha da China, que é bem famosa. Ah, que legal. É, Você já fora voou para Pequim, China, eu gosto. né? Já fui na muralha. Eu gosto muito de voar para o Japão também, porque o Japão é tudo muito organizado, é tudo muito bonito. Você pode sair da cabine se o piloto automático estiver ligado? Pode. Como é que funciona? Quando a gente decola,
E aí tem a subida, até chegar na altitude máxima do voo, que é a altitude que o avião vai ficar voando retinho, chama voo de cruzeiro. Então, quando está em voo de cruzeiro, que está tudo mais tranquilo, aí a gente pode sair, mas em geral a gente só sai para ir no banheiro, não fica fora da cabine não. Então sai, vai no banheiro e volta rapidinho. Até para comer, a gente come na própria cadeira de piloto. Não, nem sai para comer. Ah, tá. A gente come lá já sentado para evitar sair, porque o ideal é que fiquem sempre os dois pilotos o tempo inteiro na cabine. Um piloto comercial pode voar todos os tipos de aeronaves. Depende. Então, quando termina o curso de piloto comercial, o piloto vai poder voar aviões pequenos só. Cada avião desse que a gente voa, ou esse ou o ATR, é feito um curso específico para o avião. Então tem todo um treinamento que demora aí 4 meses mais ou menos, que é específico para esse modelo de avião. Por quê? Porque cada cabine é diferente, os instrumentos são diferentes, é tudo diferente, e você precisa estudar o avião. O que o motor faz, o que esse motor faz, você tem que saber as diferenças. E principalmente você tem que saber o que fazer em caso de emergência. E aí cada avião é diferente. Então, para aviões maiores, o treinamento é específico. Então, cada avião precisa de um curso. Então, o piloto, em geral, ele só voa um tipo de avião, um modelo de avião. Para ele voar outro, ele vai ter que fazer um outro curso, e aí vai ficar voando só um tipo de avião. Então, é um por vez. Que legal. A comida que vocês comem é a mesma dos passageiros? Não. Em geral, quando a gente vai voar, entra a comida dos passageiros e entra uma separada para a tripulação, que é para o piloto e para os comissários. Só que a comida dos dois pilotos tem que ser diferente, ela não pode ser a mesma comida. Porque se tiver qualquer problema e alguém passar mal, o outro não vai, o outro vai ficar bem. Então é a comida diferente dos passageiros e a comida dos dois pilotos também tem que ser diferente. Então uma comida diferente para cada um. Que legal. Como o piloto é preparado para lidar com as situações de emergência? É muito treinamento. Então, quando a gente começa a voar o avião, o tipo de avião, a gente faz o treinamento todo de emergência. E aí depende de empresa. Aqui, por exemplo, a cada 6 meses. A cada 6 meses eu tenho treinamento de novo para ver todas as emergências que podem acontecer. Então a gente tem o treinamento na sala de aula, igual uma aula normal. E depois disso a gente tem um simulador. Então o simulador é uma caixona bem grande e tem a cabine do avião igualzinho ao avião real. E ela se mexe. Então a gente está voando e aí fica treinando as panes que podem acontecer. Legal. Para finalizar, o senhor já enfrentou alguma turbulência muito acentuada em um voo? Já tive algumas vezes. Às vezes acontece, não é tão raro assim, mas em geral turbulência não é muito preocupante, não. Assusta muito os passageiros, mas não é, em geral, não é nada que afeta a segurança, que vai derrubar o avião. Só é dá susto, só é desconfortável. Mas eu já passei por turbulências grandes, tanto aí no Brasil quanto aqui também. Ah, tá. Como funciona a aviação executiva? A aviação executiva, ela é, em geral, são aqueles aviões menores, que a gente no Brasil chama muito de jatinho. E ela é feita para, normalmente, empresários ou fazendeiros, gente que precisa ir de um lugar para o outro, que não tem tempo de ficar esperando um voo normal, um voo comercial. Então, tem a aviação executiva. Para os pilotos, ela é muito parecida com a aviação grande, aviação de linha aérea. Também tem o treinamento constante.
A diferença é que voa muito para pista menor, o piloto executivo, ele não tem escala, então ele nunca sabe quando é que ele vai voar. Ele tem que ficar sempre à disposição até receber uma ligação falando que ele vai precisar voar. Mas o treinamento é bem parecido, é tudo muito parecido. Qual é a diferença entre a aviação executiva e comercial? Então é isso, para o piloto, acho que a maior diferença é a escala, porque ele nunca tem uma escala e nunca sabe o que ele vai fazer amanhã. Porque na aviação comercial, todo mês a gente recebe uma escala, então vem no e-mail, uma escala falando o que a gente vai fazer cada dia do mês. Então tem o mês inteiro, agora mesmo vai sair a escala do mês de outubro. Então eu vou saber cada dia do mês de outubro o que eu vou fazer, para onde que eu vou, quando que eu vou ter folga, que horas que eu tenho que ir para o aeroporto, que horas que eu chego em casa. E para o piloto da aviação executiva, ele nunca sabe. Então ele tem que ficar com o celular sempre ligado e alguma hora alguém liga falando que precisa que ele vá voar. Então ele nunca sabe o que ele vai fazer amanhã, por exemplo. O senhor já fez um pouso de emergência? Não, graças a Deus eu nunca tive nenhuma emergência. Hoje em dia é tudo muito seguro, então é muito raro acontecer alguma emergência, alguma coisa que precise fazer um pouso de emergência. Os aviões são muito, muito seguros. A maioria dos pilotos vai aposentar e nunca vai ter tido nenhuma emergência. Para finalizar, eu sei que o senhor viaja muito. Quantos países o senhor já conheceu? E qual foi o que mais gostou? Boa pergunta. Eu conheci, eu acho que mais ou menos 25 países. Entre alguns foram só para passear, alguns foram trabalhando. Então foi bastante país. Todos os países são bons. Acho que não tem um que eu mais gostei. Cada um tem uma coisa boa. Mas todos foram bons. Na sua opinião, quando a aviação vai se recuperar depois da pandemia? Eu acho que está começando já. Então, o Brasil, por exemplo, é um país grande. Então, no Brasil já tem voo dentro do país. Eu acho que o maior problema são os voos que vão para outros países. Então, já está começando a recuperar, mas eu acho que 100% mesmo, só depois que tiver uma vacina. Que todo mundo puder viajar sem ter risco de ficar contaminado. Eu também concordo com isso. Não é? Por que as pessoas chamam o ATR de teco-teco? É porque ele tem hélice. Então aqui é o ATR, ele tem hélice. Só que o que é interessante, eles são fabricados no mesmo lugar. Tanto o ATR quanto o Airbus são quase a mesma fábrica. São aviões bem parecidos. Para o piloto, não tem muita diferença, inclusive. Eles são bem parecidos. Os dois são muito, muito seguros, confortáveis também. A diferença é que o ATR são voos mais curtos, porque ele é mais lento, e o Airbus é mais rápido. Legal. Então, voar é seguro? Voar é muito, muito seguro. Voar é mais seguro que andar de elevador. Pois é. Eu acho que eu concordo mesmo. Porque elevador pode acontecer de ficar parado, mas o avião não acontece isso, né? Pois é. Como é o curso para ser comissário? Isso, comissários são as aeromoças. Então, depende. No Brasil, faz um curso, então vai numa escola normal, que tem curso para comissário, e vai fazer esse curso que demora, acho que 3 ou 4 meses, e aí faz a prova, faz exame médico, e tem que esperar ser contratado por alguma empresa. Fora do Brasil,
Aqui, por exemplo, não precisa desse curso específico. Então, a empresa contrata o comissário e depois eles fazem o curso já na empresa. Então, essa é a diferença. Entendi. Quando acontece um acidente, quem investiga? Quem investiga é a autoridade do país onde aconteceu o acidente. Então, por exemplo, se tiver um acidente no Brasil, tem um órgão que chama CENIPA, que é um órgão da Força Aérea Brasileira. Então, é ele que faz a investigação. E aí ele pode pedir ajuda de algum outro país. Então, há um tempo atrás, teve um acidente com um avião que ia do Rio de Janeiro para Paris. Um avião da Air France, ele caiu perto de Fernando de Noronha, mais ou menos. Era um avião que não era do Brasil, mas ele estava voando no Brasil ainda. Então, quem investigou foi o CENIPA, e aí, em geral, o fabricante, que é a empresa que fabricou o avião, ela participa porque ela quer saber por que o avião caiu. Então, eles participam na investigação e aí pode pedir ajuda para algum outro país também. No curso de piloto, aprender a parte mecânica do avião? A gente aprende o básico. Então, a gente sabe como o motor funciona, quais são as peças do motor, mas a gente não sabe, por exemplo, consertar nada. Então, aí tem um curso de mecânico de avião, é uma outra profissão. Mas a gente aprende como que funciona o motor, quais são as peças do avião, como que elas funcionam, o que cada coisa faz. A gente aprende alguma coisa de mecânica também. Impressionante. Houve um piloto na China que ganhou um prêmio porque salvou um voo numa emergência. Conta um pouco sobre isso. Ah, teve mesmo. Um tempo atrás teve um problema, era um avião igual a esse aqui, e ele teve um problema na janela da frente. A janela quebrou, e o copiloto, que é o piloto que fica na direita, ele quase foi jogado para fora do avião, mas não foi porque ele estava com cinto. E aí o outro piloto fez todo o procedimento e pousou, e aí depois o governo da China deu um prêmio para ele. Mas isso não é em todos os países, foi aqui na China. Ah, tá. Que legal mesmo. Porque isso é impressionante. Ó, a Elisângela está perguntando aqui quanto de combustível usa um avião desses. Então, é muito combustível, varia muito do modelo de avião. Então, esse aqui, por exemplo, que é o Airbus A320, é mais ou menos 2.500 quilos de combustível para cada hora de voo. Então, é muito, muito combustível. O ATR, que é o menorzinho, ele já é bem mais econômico. Esse aqui ele gasta mais ou menos 600 quilos de combustível por hora. Se você pegar um avião daqueles pequenininhos, sabe, com uma hélice só, um motor só, que chama monomotor, ele vai gastar mais ou menos 40, 50 litros de combustível para cada hora de voo. Para cada hora que ele voa. É assim que a gente mede quanto de combustível gasta o avião. Então, é quanto de combustível ele gasta para cada hora que ele voa. Então, um avião pequenininho, 50 litros, mais ou menos, que já é muito. É um tanque inteiro de um carro gastando em 1 hora só. E esse maiorzinho aqui, 2.500 quilos numa hora. Se pegar um A380, que você falou no comecinho lá, que é um avião bem grande, já vai ser muito, muito mais combustível. Muito massa mesmo. Agora eu queria fazer uma pergunta. Você gosta de assistir filmes de aviões? Eu gosto. Sempre que eu vejo filme de avião passando, eu paro para assistir. Ó, claro, né? Todo mundo que é piloto é invocado com avião. Pois é. Olha, todo mundo que tá assistindo aí não sabe, né? A emoção que um piloto tem quando vê um filme de avião. Porque ninguém aqui é piloto, ninguém aqui que tá assistindo é piloto.
Pois é. Pois é mesmo. E vamos... Tem mais alguma pergunta? Mais uma Acho que alguém está pergunta. perguntando aqui, ó. O Coronel Sobreira está perguntando qual avião de maior autonomia, qual o tempo de voo. Então, hoje em dia tem aviões grandes para voos intercontinentais, que chama, que é voo de um continente para o outro, que voam 16 horas seguidas, sem precisar abastecer. Então, o maior voo do mundo, eu acho que está em torno disso aí, entre 16 e 17 horas. É bastante coisa. O avião que eu voo, que é o A320, ele tem autonomia para voar mais ou menos 6 horas de voo, sem precisar abastecer. E o avião para viagem internacional tem capacidade para quantas pessoas? Na verdade, o que muda é o tamanho do avião. Então, esse que é o A320, que é o que eu vou aqui, ele também é avião internacional. Ele tem modelos que vai de 110, 120 passageiros até 220, por mesmo avião. E tem aviões maiores, o A380 que você falou no comecinho, que é o maior avião do mundo hoje para passageiro. Ele carrega quase 800 passageiros. Eles são 2 andares. Ele tem 2 andares, tem um andar de baixo e um andar de cima, e são quase 800 passageiros. Quanto peso o avião suporta? Depende do modelo do avião. Então, cada avião, cada modelo de avião, ele tem um manual, e no manual tem falando qual o peso máximo que ele pode carregar. Então, varia de modelo para modelo. E o que o senhor falou? Esse aqui é o A320, ele leva alguns modelos dele 77 mil quilos, 77 toneladas, e tem alguns modelos que a gente voa aqui também, que também é o A320, chama A321, mas é o mesmo avião, que leva 91 mil quilos, então 91 toneladas de peso, é bastante coisa. Legal. Como é calculado o peso? O peso é assim, tem um funcionário que chama despachante de voo. Quando os passageiros estão fazendo check-in, as bagagens estão lá sendo pesadas, e cada passageiro tem um peso médio. Então, quando termina o check-in, esse funcionário ele calcula quantos passageiros vão naquele voo, quantas bagagens vão ter. Às vezes a gente leva carga também, que não é bagagem, é carga que os correios estão mandando, por exemplo, e mais o combustível, que também pesa. Então ele vai, calcula tudo, e imprime uma ficha, e nessa ficha tem os pesos de cada coisa e o peso total que vai ter no voo. Que legal. Estamos chegando ao fim. Fala um pouco sobre sua experiência aí em Macau. Então, aqui em Macau eu cheguei em 2017. Então eu fiz um curso que demorou uns 7, 8 meses, mais ou menos. E aí eu comecei a trabalhar. Aqui a gente voa bastante, só que diferente do Brasil, aqui quase sempre eu vou e volto, então eu durmo em casa quase sempre. Então são voos que saem de Macau, vão para algum país e voltam para Macau. E eu acabo dormindo em Macau mesmo. Mas é muito bom. Eu conheci vários países, conheci muita gente do mundo inteiro. É bem boa a experiência aqui em Macau. Estão perguntando se o piloto tem acompanhamento psicológico. O piloto tem avaliações psicológicas, então varia muito de país para país. No Brasil, todo ano o piloto tem que ir no hospital, credenciado, e vai fazer vários exames médicos. Dentre esses exames médicos, ele vai ter uma avaliação com o psicólogo e com o psiquiatra. Então faz testes, mas varia de país para país.
no Brasil, todo ano o piloto faz avaliação psicológica. É obrigatório. Muito impressionante. Agradecimentos. Gostaria de agradecer a tio Gabriel por ter aceitado o meu convite. Foi uma experiência incrível. Mandar um beijo bem carinhoso para a tia Tati, que está assistindo aí. Beijos para o Roberto e vovó Cissa. Um beijo especial para a tia Iris e Isis. Um abraço para toda a família Bethesda, que está sempre aqui com a gente, e para os meus colegas do terceiro ano. Um abraço para o pessoal aí de Macau. Agradecer a tia Lígia, que fez a arte e Bruno Keyline. Agradecer a todos que estiveram aqui com a gente. Eu vou fazer uma última pergunta. Se ele tem sonho, o senhor tem sonho de voar outro tipo de avião? Eu acho que todo piloto, ele, depois de um tempo que ele está voando o mesmo tipo de avião, ele quer conhecer outro. Então eu gosto muito do avião que eu vou, mas não sei, eu acho que no futuro, talvez eu queria voar um outro tipo de avião, mas para conhecer mesmo, outro tipo, para ver as diferenças, para aprender o sistema de um avião diferente. Todo piloto ele gosta de conhecer o máximo possível. Então, todo piloto ele ia querer voar todos os aviões do mundo, se pudesse. Deixe uma mensagem para todos que quiserem ser piloto no futuro. Eu acho que quem quiser ser piloto tem que começar desde cedo, tem que estudar no começo, se preparar. O inglês é muito importante, hoje em dia é muito importante, então quanto antes começar a estudar inglês, mais fácil vai ser. E é isso, estudar, se preparar, não desistir. O curso ele é difícil, ele é caro, mas vai fazendo aos poucos até conseguir se formar e conseguir um emprego. Eu acho que só não pode desistir. Por isso que eu estudo, né? Pois é. Deixe um agradecimento para todo mundo que está assistindo. Então, eu gostaria de agradecer a você pelo convite. Foi muito legal essa conversa aqui. E agradecer a todo mundo que entrou aí e assistiu a nossa live. Eu acho que ela vai ficar gravada, então quem quiser assistir depois, só compartilhar para os amigos, para todo mundo assistir. Né? Olha, vai estar no IGTV aqui do @pedro.casano.junior e também vai estar lá no YouTube. No YouTube lá, Pedro Cardoso Júnior, o canal do YouTube, Pedro Cardoso Júnior, e tem desde a primeira live até essa daqui que eu tô fazendo com o tio Gabriel, que daqui a pouco, daqui a alguns minutos que acabar a live, nós vamos já colocar lá. Combinado. Agora, eu queria pedir para você falar um pouquinho de Macau para o povo que está assistindo aí e quer saber um pouquinho do outro país. Então, Macau é um país que, na verdade, é uma cidade só. Então, é uma cidade pequena, é mais ou menos o tamanho de Vitória da Conquista, um pouquinho maior, mas é uma cidade muito, muito rica. É muito rica. Ela fica aqui na China, mas ela não é considerada China, é como se fosse um outro país. Então tem Hong Kong, que é aqui do lado, tem Macau e tem a China. Aqui eles falam chinês, cantonês, que chama, mas o português também é uma língua oficial. Então, quando a gente anda na rua, as placas na rua são em português. Você vai pegar um ônibus, as linhas de ônibus são em português. Todas as placas no aeroporto, no terminal de ônibus, são todas em português. Mas na rua, assim, não é muito comum ver ninguém falando português. Só os brasileiros e os portugueses que moram aqui. Mas tem também alguns chineses que falam português. E Macau é isso. Macau é muito turista o tempo todo, porque aqui tem muitos cassinos bem grandes. Então vem muita gente, principalmente da China, para vir jogar no cassino em Macau. Por isso Macau é muito, muito rica.
Macau é hoje o segundo país mais rico do mundo. E helicóptero? Ah, helicóptero. Helicóptero é um curso bem parecido com o de avião, mas é um outro curso. Então, no começo o piloto vai escolher se ele vai querer voar helicóptero ou se ele vai querer voar avião. Então, são cursos diferentes. Ele voa ou um ou o outro. Hoje em dia, por exemplo, já sou piloto de avião, eu posso fazer o curso de helicóptero, mas desde lá do comecinho de novo. Então, eu tenho que fazer passo a passo. Mas os cursos são bem parecidos, a diferença é que tem muito menos helicóptero do que avião voando, né? Então, para avião acaba sendo mais fácil conseguir emprego. Mas helicóptero é muito legal também. Que legal. O curso é outro? Tem vontade? O curso é outro. Eu tenho vontade, mas eu queria fazer só para hobby, só porque eu acho legal. Não para trabalhar como piloto de helicóptero. Eu já fiz 1 hora de voo de helicóptero, a primeira hora do curso, e eu gostei bastante. É muito legal. Só que é muito caro. Então, o avião já é caro, o helicóptero é ainda mais caro. Eu também acho legal. Meu aniversário é de 4 anos. Inspirado em Tio Gabriel. E olha, eu queria dizer a todo mundo que está assistindo aí que quem não me segue lá no Instagram é @marquinhosmmc. Lá tem as minhas fotos postadas. Eu já postei essa foto e muitos outros eu de piloto. Eu já viajei de avião pro casamento dele. Foi a minha primeira vez e minha única vez de piloto, né? Gostou? Minha primeira vez, minha única vez andando em um avião. E você gostou? Gostei. Depois daquele dia eu não esqueci mais. Eu ainda quero viajar outro dia ou alguns outros anos por aí de avião. Muito Para bem. relembrar o costume que é viajar em uma coisa tão legal e tão impressionante. Eu quero ir em Macau, viu? Ah, é pra vir mesmo. Eu quero muito e se Deus quiser vou ir um dia. Ah, vem conhecer. Eu queria te agradecer por ter aceitado o meu convite e agradeço a todo mundo que escreveu seus comentários, perguntou e tio Gabriel esclareceu. Obrigado por ter esclarecido pra gente as dúvidas. E um passo de mágica nos ensinou de um jeito muito mais fácil. E eu acho que você explicou tão bem que não vai precisar mais fazer nenhum curso, viu? Você já explicou demais. Tem que fazer o curso, sim. Ah, eu sei. Mas para ser um piloto, eu sei que tem que fazer o curso. Só que quem não tem interesse em ser piloto, mas quer saber um pouquinho, você já explicou demais. Obrigado pelo convite. Então, Sempre que quiser, eu estou à disposição. Fio, eu vou pedir para você mostrar os aviões para todo mundo que está assistindo. E a gente vai encerrar. E olha... Esse é o Airbus, esse é o Airbus A320. O Airbus 320. Esse é o ATR-72, da Azul. Ah, tá. É de frente. Então,